Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, queridos, primeiramente o nosso verso de hoje, um dos versos mais conhecidos das Escrituras, diz que Deus amou o mundo inteiro. Veja que Deus não amou um ao outro, não, Ele amou o mundo todo, amou a todos, inclusive aqueles que o desprezam. Esses que o desprezam só vão perecer, queridos, por insistência absoluta deles. Porque Deus fez tudo o que podia para salvar todo ser humano, para resgatar a todos. Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele lutou por cada um de nós. E é interessante que Ele nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Porque diz que por uma pessoa justa, por uma pessoa boa, muito dificilmente alguém morreria por uma pessoa boa. Imagine por uma pessoa ruim. Por uma pessoa boa, talvez alguém ouse morrer. Mas a palavra nos diz em Romanos 5 que Deus demonstra o seu amor para conosco, morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. Então nós não merecíamos, mesmo quando éramos fracos, éramos rebeldes e simplesmente o ignorávamos, desprezávamos, não dávamos muita importância, ainda assim Deus morreu por nós. E diz que esse amor de Deus, que ótimo, que Ele nos ama, mas veja que existem pessoas que amam muito, e existem pessoas que amam de uma forma imensa. E veja que Deus nos amou, não apenas nos amou, mas nos amou de tal maneira. Nos amou de uma forma imensa, de uma forma maravilhosa. Um amor tão grande, disposto inclusive de dar a vida por nós. A palavra nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E realmente foi Ele que nos amou primeiro, Ele que fez por nós, muitas vezes o que não faríamos por Ele, querido? A tal ponto dele dar o seu Filho unigênito. Nós sabemos que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então o próprio Deus estava dando sua vida, o Pai estava dando o seu Filho, enfim, Ele estava se sacrificando de todas as formas por nós, querido. De todas as formas por nós. Abraão, quando Deus fala com Abraão, olha, Abraão, vá ao Monte Moriá e sacrifique seu filho por mim. E Abraão, por mais que ele estivesse sofrendo, ele achou aquilo era o que era praticado em muitas religiões de sua época. Por mais que ele cresse que Deus fosse ressuscitar, aquilo era um pedido relativamente comum. Mas aí Deus, quando Abraão vai sacrificar Isaac, Abraão diz: não, Abraão, não faça isso. Eu sou um Deus diferente de todos os outros deuses. E eu que vou socorrer vocês. Eu que vou me sacrificar por vocês. Porque vocês não têm condições de se salvarem. É o que ocorre em Gênesis capítulo 15, por exemplo. Deus diz a Abraão: Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra através de um descendente seu. E aí Abraão diz: mas Deus, como eu vou saber se isso é verdade? E aí o que Deus faz? Ele fala para Abraão: Abraão, corte aves ao meio e coloque em cima em um determinado local. Agora olha que tipo de resposta é essa. Como eu vou saber, Deus, que você vai abençoar todas as nações da terra? Corte umas aves ao meio e coloque ali. Mas por quê, queridos? Aquilo era a forma da época de fazer juramentos. E o que esse tipo de juramento indicava? Que se a pessoa não cumprisse o que estava sendo jurado, que poderia ocorrer com ela o que ocorreu com aquelas aves. E Deus, Ele faz essa promessa a Abraão: nem que eu tenha que morrer, eu cumprirei a minha promessa de abençoar as nações da terra, de salvar o ser humano dos seus pecados, das suas transgressões. Então, queridos, Deus lutou por nós literalmente até a morte. Ele fez absolutamente tudo o que podia. E até o que parecia até insensato, Ele dá a sua vida por nós.
É um escândalo o que Deus fez de entrar nesse mundo mal, passar aqui anos debaixo de sofrimento e, por fim, morrer por nós. Ninguém, queridos, lutou tanto pela nossa salvação como Deus. Ninguém. Ele lutou por nós para nos salvar da condenação que as nossas ações mereciam. Os milhões de pecados que nós cometemos. Por isso que a Bíblia diz, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor de Deus triunfou sobre a maldade do nosso pecado. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, em mim e em você, superabundou a graça de Deus. E como você faz para receber essa salvação? Todo aquele que nele crê. Basta confiar em Deus, basta receber isso que Ele fez por você. Basta crer, dizer, Senhor, sim, eu creio no que o Senhor fez por mim. Eu quero o Senhor. Eu quero a eternidade contigo. E crendo, o que acontece? Para o quê? Para que nós não pereçamos. Nós não vamos perecer, queridos. Hoje mesmo a irmã perguntou para mim, será que eu estou preparada para a volta de Jesus? E se Jesus voltar e eu não estiver preparado? E eu perguntei para ela, minha irmã, você é salva como? Você nunca vai estar preparado para a volta de Jesus. Não é pelas suas obras, não são pelos seus méritos. Você é salva como? É pelas obras? Não, é pela fé. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo nos diz, aquele que não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E aí ele pergunta, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que vai te acusar, meu irmão? É Deus que está te justificando, é Deus que está dizendo, ele a partir de agora é inocente. Ele, a partir de agora, está liberto de todo pecado. E continua o texto, quem os condenará? Quem é que vai te condenar, meu irmão? E diz, é Cristo quem morreu e quem ressuscitou e quem intercede por nós. Jesus deu a vida por você. Jesus disse na cruz, está consumado, está pago. Ele diz, tetelestai, está pago. Todos os seus pecados estão pagos. Esse termo tetelestai vem da tradição do Império Grego, do Império Romano, quando um preso ficava preso, né, ali no cárcere, era colocado do lado de fora ali a lista de crimes da pessoa e o tempo que ela deveria ficar ali presa, né, a data que estava entrando e o tempo que deveria ficar preso. E quando a pessoa terminava de pagar por todos aqueles crimes, era rasgado aquele papel e era escrito tetelestai, está pago. E era entregue para a pessoa, né, um documento dizendo que ela havia pago por aqueles crimes. E por isso ela não poderia ser acusada de mais nada, porque estava pago. A diferença, queridos, é que Jesus não permitiu que entrássemos no cárcere e ele pagou por nossa dívida, pelos nossos crimes. E ele diz, tetelestai, está pago, ele está liberto. Quem intentará acusação contra ele? Quem o condenará? Se Cristo pagou por ele. Para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não apenas ele te liberta, né, da condenação, da punição pelos nossos pecados, mas também nos recebe na glória eterna. Então não apenas ele te tira do cárcere, ele te leva para o trono, para o palácio real. Você é tirado de um cárcere sujo e imundo, sem passar um dia sequer lá, e te leva para o palácio, para a glória. Ele nos liberta, ele nos salva, ele nos glorifica, ele nos abençoa. E esse amor, querido, não apenas nos dá isso, nos libertando da condenação, nos levando para a eternidade com ele, mas ele nos liberta, inclusive, da frieza do nosso coração e do nosso egoísmo. Porque o amor de Deus, tamanho amor, nos constrange, nos liberta desse egoísmo, ver tamanha demonstração de amor.
O próprio Deus dando a vida por nós. E é isso que nós somos chamados a imitar. Amar, a seguir um Deus de amor, a amar a Deus e amar ao próximo. Que o nosso coração seja transformado vendo um amor desse. Que a gente se liberte de pensar apenas em nós mesmos e começamos a pensar também no outro. Ele nos libertou, queridos. Não fique debaixo do peso do pecado, você está liberto, você está livre. Por quê? Porque Deus te ama. Ele te ama e quer que você encontre descanso para a sua alma nele. Se Jesus voltar, você está salvo. A volta de Jesus é para você celebrar. Você está liberto, meu irmão, porque Ele te amou e Ele te quer junto dele. A única exigência que Ele faz é que você creia, que você queira estar com Ele e que confie nesse amor. Confie nesse amor, queridos, que esse amor, ele não falha, ele te liberta, ele te salva. Você não vai passar um dia sequer no cárcere, tetelestai, está pago. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É para mim e para você, meus irmãos. Receba. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.